noite. Olá, minha querida. Como está Oi, Felipe. você? Boa noite, tudo jóia? Tudo jóia. A doutora Bianca Castelar de Faria, que é titular do primeiro registro de imóveis de Joinville, minha amiga querida e que tem resultados assim espetaculares e sempre gosta de compartilhar informação. Então ela tem uma generosidade gigante, gigante mesmo. Muito obrigada, querida, por ter aceito novamente um convite para estar disponibilizando mais informações, mais conteúdos para as pessoas que seguem aqui o Grupo Chai. Eu que agradeço, Denise, pelo convite. É sempre um prazer estar contigo. Sempre aprendo muito contigo. Hoje a gente já estava trocando algumas ideias durante o dia e estava tendo novas ideias também em função dos teus sites. E conversar sobre prazo, sobre gestão, né, e sobre direito registral é sempre uma alegria. Obrigada. E a Bianca, ela está sempre estudando, né? Ela não para nunca. É como a gente diz, um bom gestor sempre está se desenvolvendo. Então, tem início, meio e não tem fim. E agora ela está concluindo o doutorado dela nos Estados É. Unidos. Ela é muito chique. É um doutorado de dupla titulação, então é a Univale em parceria com a Widener University, né, que é Delaware Law School, nos Estados Unidos. E a minha defesa está marcada para o dia 29 de abril, que é uma sexta-feira, às 9 horas. Está todo mundo convidado. Oba! Podemos divulgar aqui o link para o pessoal já acessar e ter acesso a Ai, ser vai ser uma avisado para honra. assistir a aula? Vai Vamos ser uma colocar o honra. link ali, então. Vai ser uma honra a Nossa! participação dos colegas. Eu vou tratar sobre o sistema de registro de imóveis no Brasil e nos Estados Unidos e comparar três elementos: a segurança, a eficiência e o custo. Uhum. E falando nisso, assim, Bianca, eficiência e custo está muito relacionado com a gestão da qualidade implementada dentro do cartório, né? E segurança também, né, Denise? Então, tanto segurança Exato. do titular, do usuário, da equipe, né, da propriedade imobiliária, a eficiência dos processos, do procedimento, a agilidade com que a gente consegue prestar esse serviço e o custo do serviço está diretamente relacionada com gestão de qualidade. E ó, o pessoal já divulgou aí o link, ó. Quem quiser assistir, vai ser inédita essa divulgação. Então já está com Eu queria acesso, agradecer ao clica André, ali. porque o super André da Chai é quem tornou isso possível. O super André, ele conseguiu, dentro da plataforma da Univale, né, que é da universidade, fazer um teste hoje com a universidade e criar um link de transmissão ao vivo. Então, obrigada, André, por todo o teu carinho e ajuda. Tá mandando coraçõezinhos aqui. Sou fã dele. Mas eu acho assim, que esse tema é bem pertinente, assim, e tu vivenciou durante vários anos como titular de cartório, a busca dessa melhoria contínua, utilizando a redução de prazos. E eu lembro, assim, que quando a gente se conheceu lá em 2010, tu tinha uma preocupação muito grande com a segurança jurídica e reduziu os prazos rapidamente, né, com processos ajustados, criando procedimentos. E agora, quando vem essa medida provisória, 1085, ela chancela, né? Que tudo aquilo que foi feito valeu a pena, porque é uma necessidade da sociedade. Denise, eu reduzi barra nós reduzimos, né, Denise? Eu barra nós. Porque realmente a Chay e tu foste um divisor de águas, né, dentro do cartório, da nossa equipe, para ele todos consideramos. A partir do momento que nós começamos um trabalho sério com vocês, nós não paramos mais. Eu falo para Denise que, Denise, assim, ó, a gente vai até o final da vida agora juntas, porque tem sempre o que melhorar, sempre o que aprender, sempre como, né, motivar e fortalecer a equipe. E realmente, 2010, quando eu assumi o primeiro registro de imóveis aqui em Joinville, Santa Catarina, os prazos registrais eram de 90 dias. O triplo do prazo legal previsto na época. Não tinha MP, 1085. E numa questão de um mês,
nós conseguimos reduzir para 30 dias e numa questão depois de talvez 3, 4 meses para 10 dias. E aí o desafio maior foi a redução para 3 dias, que a gente conseguiu perto de 1 ano, e que de 2011 até agora, 2022, a gente mantém a nossa meta de 3 dias. Com essa gestão que não pode ser faz de conta, que não pode ser para inglês ver, que não pode ser para ganhar certificado e nem premiação, para que realmente tudo que a gente vivencia no dia a dia faça sentido, que a gente consiga oferecer ao usuário um serviço seguro e ágil ao mesmo tempo. E eu acho interessante isso, Bianca, porque desde 2010 tu tem esse número, 3 dias de médio de entrega de registro. E isso não tira a tua segurança jurídica, né? Não dá para abrir mão da segurança em prol da agilidade e do pouco tempo, né? E do prazo reduzido. No nosso prazo zero, né? Prazo zero da Chai, nossa plataforma e o nosso projeto fantástico do ano passado. Então, assim, a gente não pode... A segurança ela tem que vir em primeiro lugar. Mas não confere, não procede a afirmação de que para que seja seguro tem que ser demorado, né? Pelo contrário, eu acho que se nós tivermos um procedimento sem gargalo, se nós tivermos um processo que faça sentido, com as pessoas capacitadas, com todo o processo documentado com checklist, né? Com um procedimento operacional padrão, a gente consegue até oferecer mais segurança com agilidade, né? Porque nada vai sair do script. Então, eu acredito que a gente não possa, né, oferecer apenas agilidade sendo inseguro o serviço. Pelo contrário, a gente tem que manter o procedimento seguro, a prestação de serviço, né, segura, que é o que o usuário, é o que o direito espera de todos nós, mas mesmo assim com agilidade, com eficiência. Então, acho que um não afasta o outro. Não afasta. E quando saiu a medida provisória, muitos cartórios ficaram preocupados, né? Que estavam com prazos superiores aos sugeridos ali pela medida. Eu fiquei feliz da vida quando eu enxerguei essa informação. Óbvio que relacionado ao prazo que eu estou falando, porque nas questões jurídicas não é o tema que eu domino, né? Então, eu olho para a questão do processo em si, para uma entrega mais efetiva para a população, porque isso gera uma transformação. Os cartórios mais céleres, com segurança jurídica, melhoram as cidades, melhoram a economia local. Eles transformam realmente os municípios. E com uma medida provisória, obrigando que os cartórios, a partir de agora, até virar lei ou não, né, sobre esse aspecto, possibilite uma entrega mais rápida para a sociedade, porque a gente sabe que é possível, né? E tu és um exemplo disso, porque desde 2010 tu tem prazo médio de 3 dias. Cortou um pouquinho aqui, desculpa, Denise. Assim, eu sempre esperei que não precisasse ser um prazo de lei. Eu sempre esperei que fosse uma iniciativa da classe, a gente ter prazos o mais reduzidos possível. Porque a nossa legislação que previa os prazos de 30 dias, 15 dias, era da década de 70, né? Então, em 70 era máquina de escrever, 70 E3 ali ainda era livro de transcrição, 70 a gente não tinha registro eletrônico, a gente não tinha o NR, a gente não tinha as plataformas, enfim, a gente não tinha uma série de tecnologias que nós temos hoje. E além disso, todos nós, como, né, sociedade, temos pressa para fechar negócios, para comprar imóvel, para nos mudar, para pagar uma conta, para realizar todos os nossos atos da vida civil. Então, eu não concebia, né, a gente, no século XXI, estar praticando prazos da década de 70
quando a tecnologia disponibilizada era completamente diferente da de hoje. Mas como a gente não conseguiu oferecer esses prazos reduzidos espontaneamente, Sim. acredito que, né, por pressão da sociedade, por necessidade, né, de o direito a acompanhar as necessidades, né, da sociedade, as nossas necessidades em geral, isso teve que vir por lei, né? Então, a MP, ela reduziu uma série de prazos para 10 dias, para 5 dias, dependendo do título, né? Da complexidade do título, que a partir do momento que ela for convertida em lei, hoje já vale, né? Desde 27 ali de dezembro, 28 de dezembro de 2021, já tem força de lei. Mas a partir do momento que ela for convertida, e o prazo é até 1º de junho, nós não vamos mais ter a possibilidade de oferecer isso para o usuário espontaneamente, e sim de forma obrigatória, como já é hoje. A Cleusimar aqui está comentando, a Cleusimar é uma titular lá do interior de Minas Gerais e ela aplicou o prazo zero, que é aquele treinamento, né, que a gente montou naquele momento do caos lá da pandemia para ajudar numa redução de prazos nos cartórios menores, né, que através de um treinamento online o próprio cartório fizesse a implementação e conseguisse reduzir o prazo, antes mesmo da MP. E ela está trazendo ali que com o prazo zero tudo fluiu. Então, existem mecanismos que ajudam esses cartórios menores a chegar a esse resultado até o 1º de junho, né? Que é o prazo ali. Depois que isso virar lei mesmo e aumentar a fiscalização, eu acredito que vai ficar mais difícil. Não, Denise, eu acho que eu não fui muito clara. Desde 28 de dezembro, que já é lei. Sim, sim. Então, assim, hoje o prazo ali de 5 dias para cancelamento de ônus, para compras e vendas sem cláusulas especiais, para retorno de nota de exigência, ele já é um prazo que nós devemos atender e podemos ser fiscalizados em função deles. Não há necessidade de conversão em lei, né? A grande questão é que se debate se vai haver conversão ou não. Se passar 1º de junho e não for convertido, aí volta tudo como era 6.015 antes. Mas hoje a gente já precisa respeitar, porque a MP, a partir do momento que foi publicada, final de dezembro, ela já é aplicável e ela já está vigente. É porque existem alguns titulares ainda que estão aguardando essa resolução, mesmo tendo força de lei, né? Porque existe uma esperança de... Mas a questão é a entrega do serviço para a sociedade. Isso que é o mais impactante, é isso que tu falaste antes, que faz uma diferença para o usuário final e para os seus negócios ter prazos baixos. Sendo bem colocado, muito bem colocado. Sendo lei ou não, a gente vive de uma forma muito mais segura, mais tranquila e mais feliz tendo prazo baixo. E não só nós... titulares, principalmente os usuários e também, reflexamente, a nossa equipe. A partir do momento que nós temos prazos reduzidos, nós não temos pedido de prioridade, nós não temos alguém assim desesperado no setor de atendimento, né? Porque precisa fechar um negócio, nós não temos reclamação, nós não temos insatisfação por parte do usuário em relação, né, a esse fator. Então, é muito mais tranquilo e muito mais seguro nós trabalharmos com prazos reduzidos. É outra vida, é completamente diferente. Não tem telefonema, né? Não se liga para serventia, não tem pedido de urgência. O usuário chega e é surpreendido com o seu protocolo que está, né, concluído. Então, é muito mais fácil e é muito melhor trabalhar dessa forma. E eu digo, Denise, sempre, e isso eu aprendi contigo, que a partir do momento que a gente tenha uma demanda proporcional de entrada, né, a média de ingresso de protocolos dia é X. Pode ser 5 protocolos dia, pode ser 50 protocolos por dia. Essa média, ela sempre vai se manter, né?
E ela vai mudar de acordo, às vezes, com a estação do ano. Às vezes ela é sazonal, no verão a gente tem menos movimento, ali para junho, julho, agosto, mais movimento. Mas ela vai ser cíclica, né? Vai ser cíclica. Então, a diferença é como a gente chega no prazo reduzido, como tu chama de prazo zero. Descubra o seu prazo zero. Se o seu prazo zero são 3 dias, se são 5 dias, né? Se são 4 dias. Mas depois o processo é o mesmo. Então, acho que aquele fôlego inicial é que realmente faz a diferença para conseguir reduzir para que o titular acha adequado e razoável. Depois é um processo que se mantém. Porque quem mantém prazo de 30 dias ou quem mantém prazo de 5 dias, o processo é o mesmo. Mesma coisa. É a mesma coisa. Isso a gente vê na prática, assim, ó, em vários cartórios que a gente já passou. É o mesmo, porque a gente só tem 8 horas por dia, né? E às vezes o cartório fica aberto ainda com menos tempo do que as 8 horas. Então, é necessário dar conta do que entra no dia. Não que vai entregar o mesmo documento que entrou no mesmo dia, mas se entrou 10, tenho que dar conta de fazer 10. E daí lidar com o passivo. Bianca, nós fizemos uma palestra em fevereiro, em parceria com as entidades de classe. Entraram em contato conosco solicitando uma palestra, né? A Noreg BR, a Enor, o Core de Santa Catarina, o Core de Minas, a Arpen do Maranhão, a Noreg da Amazonas, enfim, eram várias entidades que solicitaram e a gente fez uma palestra falando a respeito da redução de prazo. E daí eu apresentei lá um passo a passo para fazer um mutirão, para dar conta desse passivo, né? Que é isso que a gente precisa olhar e dar conta e atuar com o que a gente faz no dia. Essa palestra foi, eu acho que na quinta-feira. No sábado, uma coordenadora do setor de um cartório foi aplicar o mutirão no sábado e usou a técnica que eu sugeri na palestra. E ela reduziu 50% dos títulos, 50% dos prazos. E isso que ela não teve tempo para programar conforme foi solicitado. Ela só usou o recurso que ela tinha disponível naquele momento. 2, 3 dias para preparar esse mutirão. E imagina a felicidade dos usuários na segunda-feira. Exatamente. E daí ela mandou uma mensagem para a titular comentando isso e feliz da vida por também ter vivenciado, né? Porque o colaborador, quando ele vivencia essa experiência, nossa, para ele é ótimo, porque para a pressão do dia a dia. E daí a titular me mandou um print, né, da mensagem dela. Então funciona, gerou resultado já imediato. Então, quantos cartórios aí estão preocupados com a medida provisória? Por isso que a gente está trazendo esse tema agora para a live, para se preparar para atender essa resolução e ter dados concretos para fazer essa análise. Então, tem um passo a passo, né? Tem um hashtag mastigadinho que a gente ajuda. Ó, a Suzana está falando ali que a Bianca e a Denise juntas são sinônimos de aprendizado de excelência. Gente, qualquer pessoa e a Denise... Qualquer pessoa e a Denise juntas é sinônimo de competência. Nossa, Bianca, porque assim, ó, o que tu fizeste naquela época, ainda com aqueles recursos, né, que tinha muito menos recurso tecnológico em 2010, que tu falaste aí que estava com prazo de 90 dias. E hoje é muito mais rápido. Hoje tem essas plataformas, o ANR trabalhando, ajudando nessas, com aqueles manuais, né? Para as pessoas conseguirem se adaptar para atender às necessidades. Eu acho que é isso, é a busca por informação para ver o que funciona, o que dá certo, adaptar a sua realidade e começar a agir e transformar, assim, a realidade do seu cartório. Eu acho que assim, o primeiro passo é conhecer a sua equipe, né? Quem é capaz do quê? Né? Qual o potencial de cada um dentro da sua equipe? Segundo é documentar os procedimentos. Então tá, checklist para escritura pública de compra e venda, checklist para contrato de compra e venda, checklist para doação, checklist para cancelamento de ônus, checklist para tudo, para que a equipe tenha segurança na hora da qualificação registral. A qualificação registral feita pela equipe tem que ser a mesma qualificação registral que o registrador de imóveis titular faria. E
nessa fase inicial, convocar a equipe para sábados e feriados. E a partir do momento que a gente convoca a equipe para alguns sábados, alguns feriados, a gente reduz radicalmente o prazo. Desafio depois é manter o prazo reduzido, que aí é um trabalho de gestão constante. Não adianta também chegar lá nos 3 dias e 2 meses depois estar lá nos 20, de novo. E daí eu acho o mérito da Natasha, né, que trabalha contigo aí, a tua substituta, que quando o prazo está 3,1, ela diz assim, ó, pessoal, vamos ter que trabalhar no sábado, se não reduzir para 3 dias. E o pessoal não trabalha, né? A Natasha é incrível, ela tem esse controle, né, esse acompanhamento diário da produtividade da equipe, dos prazos, não como forma de pressionar a equipe, não como forma de apressar as pessoas, mas como forma de ajudar, né, as pessoas a produzirem mais e, né, ajudar no que elas estão sentindo necessidade e no que elas são melhores. A gente precisa descobrir, né, assim, o potencial e as características de cada um dos nossos colegas. E realmente, a Natasha, quando chega ali perto do 3, 2,8, 2,9, ela já faz um mutirão e a gente chega ali na quinta-feira já bem tranquilos, sem precisar haver convocação, porque a equipe realmente tem essa necessidade de a gente atender essa meta, porque para nós, Denise, não é apenas um número, não é assim, 3 dias. Para nós, a gente vê a diferença que faz para o usuário. A gente vê a diferença que faz para o serviço. Como as pessoas conseguem transformar melhor a cidade. Como Joinville cresce mais a partir do momento que o registro de imóveis dá essa contrapartida no que depende, né, da nossa atividade registral. A gente não pode ser um empecilho, a gente não pode ser um obstáculo, a gente não pode ser aquela burocracia chata e burra e desnecessária. A gente tem que ser uma fase importante da transferência de propriedade, da oneração, né, e da constituição da garantia real, e a gente mostrar no dia a dia para o usuário que a gente pode sim fazer eletronicamente, pode sim aceitar título assinado eletronicamente, pode emitir certidão em questão de minutos também online. A pessoa não precisa se dirigir ao cartório e ela vai ter a segurança que ela precisa da transação e da operação imobiliária com segurança, com agilidade, sem papel, né? Hoje, sem necessidade de papel. E a MP traz isso também, né? A MP fortalece o registro eletrônico de uma forma incrível. O que eu acho que aconteceu com a MP e que precisa ser ajustada é que a MP esqueceu do ONR. A MP esqueceu que existe já o Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis para o registro de imóveis. E trouxe a figura do SERP, né? Que é um serviço eletrônico dos registros públicos. Acho que cortou, né, Denise? Cortou um pouquinho, mas deu para entender, sim. Eu acho que a ONR é fundamental, né? Porque ela foi criada antes, ela tem esse papel e é uma questão de fazer a adequação da própria lei, né? Então, justamente, a MP ela trouxe o SERP, unificando todos os registros públicos, mas ela não tratou, né, e não especificou já a existência do registro eletrônico no registro de imóveis. Então, a gente já está com essa plataforma ativa, a gente já tem 16 estados, né, hoje integrados. Nós temos já um registro eletrônico funcionando no Brasil, então não tem por que a gente ter investido anos numa plataforma eletrônica e, né, em um operador nacional para agora, a partir de 2023, trabalhar com uma outra plataforma. Então, acho que ela precisa de assim, alterações pontuais, mas são pontuais. Uhum. Bianca, tu falaste muito a questão da Natasha, ali me veio o papel da liderança dentro do cartório, né? Inclusive, todas as tuas coordenadoras estão participando do programa Chai de Liderança, que é o se conhecer, né? Saber como atuar, saber como ser um líder, mas através
do seu posicionamento, do seu olhar interno, porque cada um de nós tem uma criação, vem de uma família, vem de um tipo de escola, e a gente não aprendeu a ser líder. Normalmente a gente é líder porque a gente faz melhor aquela atividade operacional e é promovido, né? Não tem um preparo para ser líder. E por isso que a gente criou esse programa Chai de Liderança, tá nessa posição, porque quando o líder está capacitado, ele consegue movimentar a equipe em prol daquele resultado, que nesse caso é o prazo. Sim, é fundamental a gente tanto estudar sobre o tema para nós nos melhorarmos, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar contigo sobre liderança, sobre gestão de pessoas, gestão de processos, eu sempre tinha uma dúvida se a gente nasce um líder ou se a gente aprende a ser um líder. E assim, é muito simples a pessoa responder que precisa nascer líder para não precisar ter o trabalho de estudar para ser um bom líder, né? Mas na realidade, assim, é um conjunto, né, Denise? Claro que sim, tem pessoas que já nascem com algumas características, com alguns atributos que facilitam depois o processo de aprendizado, mas a liderança é algo que se absorve com conhecimento, com leitura, com trocas de ideias, com experiência, com burradas feitas, com fracasso, com conquistas, né? Com cursos, enfim. No dia a dia a gente aprende a liderar de forma eficiente, de forma eficaz. E o mais importante é quando a gente consegue capacitar outras pessoas para que elas exerçam uma liderança positiva também. O mais importante é esse efeito multiplicador, né? Que o verdadeiro líder gera nas pessoas. Às vezes, pessoas que ele nem conhece, né? Acabam se inspirando nele. Para mim, por exemplo, o Obama. Obama não sabe quem é a Bianca. Eu acho que ele vai morrer sem saber quem é a Bianca. E para mim ele é uma grande fonte de inspiração. Então, esses líderes que fazem outras pessoas serem melhores e também, principalmente, os membros, né, da sua equipe, para que a sua equipe também tenha esse resultado multiplicador, acredito que é o mais sábio. Exato. Eu até gravei uma aula no Café com Liderança da semana passada, se eu não me engano, falando dos perfis de liderança, né? O executor, o comunicador, o analítico, o planejador, que são perfis que a gente tem os 4, né? E às vezes tem um ou outro mais desenvolvido, né? E um líder precisa ser executor e precisa ser comunicador. Então, eu me conhecendo, sabendo qual o perfil tenho mais desenvolvido em mim, eu busco as outras características para estudar, para ter habilidade, para fazer entregas diferentes. Então, o líder pode ser, sim, preparado, mas ele tem que querer, ele tem que ter aquela vontade interna. E vocês que são titulares de cartório precisam ter gestores internos para estar atuando nos diversos setores, para ajudar a conseguir o resultado estratégico que vocês definiram. Porque não adianta nada a medida provisória ter um prazo de 10 dias, sendo que o processo, vocês fizeram o desenho dele, mas não tem ninguém coordenando as atividades para ver o que as pessoas precisam, quais os materiais necessários, como gerir os conflitos que acontecem, como administrar aquele usuário que chega solicitando várias coisas indevidas, né? Isso tudo gera uma energia negativa se não for cuidada e gera resultados também negativos, porque um resultado negativo leva a outros resultados negativos. Eu tô lendo os comentários aqui, Denise, eu fico assim super envaidecida. A gente tem que fazer live toda semana. Denise, tu tens toda a razão. A partir do momento que nós conseguimos esses resultados e conseguimos tornar a vida das pessoas mais leve, a nossa fica mais leve também, né? E esse conhecimento a gente busca, e a gente busca diariamente. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar, e quando começou a nossa parceria lá em 2010, a minha mesa
era tão lotada assim que eu sentava atrás dos protocolos e tu não conseguia me ver. E tu falava, não, mas isso não pode, assim, mas eu tenho que revisar tudo, eu tenho que conferir tudo, o último olho tem que ser o meu. E tu me falaste assim que se eu não tivesse tempo para cuidar do macro e eu ficasse com o meu tempo ocupado sempre no operacional, eu não ia conseguir fortalecer a minha equipe e eu não ia conseguir avanços, né, no meu processo de gestão e dentro da minha atribuição. E realmente, assim, ó, por mais difícil que seja para o titular sair do operacional, que é sair ali de qualquer uma das fases, né, do fluxograma e do processo, ele precisa ter essa liderança forte o suficiente para capacitar a sua equipe e, com segurança, sair do processo. Porque somente ele saindo do operacional, saindo do dia a dia, que ele vai conseguir ajudar melhor a sua equipe, né? Inclusive na parte de gestão e inclusive na capacitação de outros líderes. Então, isso foi algo que me espantou em 2010, quando a gente logo se conheceu, né? E a gente começou a trocar ideias, mas algo que mudou a minha vida, algo que mudou a vida da nossa equipe, ter saído do fluxograma para ajudar nos gargalos do fluxograma, né? Então, a gente não pode ser uma peça essencial para a conclusão de um protocolo, para a conclusão de um registro. Claro que a gente tem que estar ali apoiando a equipe, tirando dúvida, né? Não tem feijão com arroz toda hora, tem casos atípicos, que bom, porque a gente adora estudar casos diferentes, mas, assim, a gente precisa imaginar todo o fluxo do título da qualificação registral e conclusão do registro sem a nossa participação direta. Claro, porque daí o processo acontece, porque às vezes você se tornaria um gargalo, né? Ou estaria numa reunião de entidade de classe, ou estaria atendendo um usuário, ou estaria em reunião de equipe, e daí o protocolo estaria parado na tua mesa para aguardando assinatura ou revisão final. Então, às vezes, o próprio titular é o gargalo do processo por querer ter essa garantia. Só que a garantia existe quando o processo é bem desenhado. Porque é aí que está a garantia. O tempo para formar esse processo sem o titular estar no fluxo é o melhor resultado. E daí ter coordenadores, ter pessoas que vão administrar o funcionamento desse fluxo, o dia a dia. O pessoal tem cantado. Sem dúvida, se não isso ou não é possível. Desculpe, travou um pouquinho, Bianca, repete. Não, eu só ia complementar. Se a gente não capacitar outras pessoas e não transformar outras lideranças, ou não vai ser possível nós sairmos do processo, ou se nós sairmos, o processo vai se tornar inseguro. Isso. E às vezes, quando o cartório tem prazo aí de 30 dias, que era o prazo legal anterior, que fica mais ou menos nessa média, é sinal que está muito inseguro a segurança jurídica. Porque se o prazo está desse tamanho, vai e voltou o documento, não foi solicitado combinado, está parado em algum lugar. Então, isso gera mais insegurança do que segurança jurídica. Uhum. Justamente, que é o que traz risco de responsabilização civil, administrativa e penal para todos os registradores de imóveis, tabeliães, enfim, exercentes da atividade extrajudicial. Então, né, como a gente colocou lá desde o início, a segurança ela tem que vir em primeiro lugar. Mas a segurança não significa que a gente tenha e precise de 10, 15, 20, 30 dias para concluir uma determinada análise e um determinado registro. O pessoal está adorando. Ó. Vocês que estão gostando da aula aí, ó, manda um aviãozinho aí para outros colegas titulares para eles ouvirem a Bianca. É fundamental. O pessoal tá Olha, eu já vi que a minha mãe tá ali, ó. A minha mãe, sabe que família comparece, né? Então a minha mãe tá ali, ó, batendo palminha. Só tem amigo e família, Denise. Bianca, eu vou convidar ela para dar uma aula, porque eu aprendi muito a ser mãe com ela, sabia? Ela é incrível. Ela utilizava
eu utilizei com os meus. Ela é um exemplo, é um exemplo. E eu me baseio nela para exercer também a minha maternidade. O pessoal está dizendo que adorou a tua aula lá no programa Chai da Liderança, que aprendeu muito, muito contigo. Nossa, muito legal. Obrigada, Ó, pessoal. Obrigada. É que os teus alunos é que são muito gentis, né, Denise? É uma turma fera. ó, o Reginaldo tá aqui, ó. Querido, tu O acredita que nosso ele me mandou super uma foto? Reginaldo, o Reginaldo, ele é um super-herói diferente a cada dia, tu sabes, né? Um dia ele é o super-homem, outro dia ele é o The Flash, outro dia ele é o Homem de Ferro, mas realmente é um profissional muito competente e que agrega muito ao primeiro registro de imóveis de Joinville. Ele me mandou uma foto a semana passada, lá de 2011, eu acho que era aquela foto. Eu entregando um certificado num treinamento para ele. Diz ele, eu acho que nós estamos um pouquinho melhores, né? Porque ele tá agora fortinho, né? E Ah, ele eu, 4h30 da manhã tá na academia todos os dias. nossa, me ganhou. Quanto a 5, Reginaldo, querido, competentíssimo. Ó, tem o doutor José Luiz Germano ali, tá dizendo vida longa ao registro de Joinville, ó. Ah, RI de obrigada, obrigada. Um Joinville, colega muito querido. Então, tô muito falando que orgulho. só tem amigo. Eu tô falando, Denise, só tem amigo e família. Então é fácil, imagina, a gente só vai ouvir elogios. Mas olha só, tu sabe que a gente é uma comunidade de destinos, né? A gente se reúne para defender algo e a gente não está junto à toa, né? Nenhum de nós, todas essas pessoas que estão aqui hoje, 71 pessoas, existe esse movimento para o mais. E eu acho que quando a gente se conecta com pessoas que realizam, que transformam, que geram resultado, a gente quer estar junto, né? A gente quer estar próximo a essas pessoas e começa a repetir o que essas pessoas fazem, igual o Obama aí, que tu deste como É, exemplo anterior. E eu acho que isso agrega valor, né? A gente tem que ter alunos fantásticos iguais esses, amigos maravilhosos, mães maravilhosas como essas atuando conosco. é uma troca, é uma troca constante. E realmente os palestrantes, assim, tirando eu, os demais palestrantes do Liderança 5.0 são pessoas com muito conhecimento, muita bagagem, muita sabedoria. Então, eu me senti fazendo uma pós-graduação. Muito obrigada, Denise. Falando nisso, em pós-graduação, nós temos uma novidade. Será que eu conto aqui em primeira mão? Acho que eu vou Ai, contar. Denise, pois é, não sei, acho que tem que contar. Acho que o pessoal Será? merece saber. Vou contar. Vou contar. Hoje assinamos um contrato com a Faculdade de Brasília, onde eles irão chancelar via MEC alguns treinamentos da Chai. Então, o pessoal que está aí ao vivo conosco está sabendo de primeira mão que os cursos da Chai serão chancelados pelo MEC. Que Muito legal. fantástico. Universidade corporativa. Depois até eu vou criar umas logomarcas e vou pedir para vocês me ajudarem a colocar um nome na nossa universidade aí, escolherem a melhor logomarca. Vocês me ajudam? Ai, a gente adora palpitar, né, pessoal? Todo mundo aqui adora palpitar. Denise, eu fiquei muito orgulhosa de ti. Tu realmente é uma pessoa que faz acontecer, né? Não é uma pessoa que fica apenas no projeto. Um dia desses, eu estava participando de um outro curso e o pessoal usou o termo, ao invés de planejamento, o termo fazejamento. Boa. Que não fica só no plano, no projeto, vai e faz. E realmente, olha só, é uma ideia que tu tiveste, que agrega aos alunos, né, da Chai Academia, para quem precisa documentar aquele conhecimento absorvido. E tu foste atrás e tu mostraste já, né, todas as aulas, os cursos, os projetos que estão em andamento e o pessoal só aplaudiu. Então, assim, a tua contribuição conosco, ela é dupla, né? Primeira, pelo conhecimento que tu transmites e geras e trocas, né, entre essas pessoas, esses profissionais todos. E agora, em segundo plano, conseguindo documentar para quem tem necessidade de usar no seu trabalho, de, né, fazer valer como título num concurso público. Então, realmente, parabéns por mais essa conquista da Chai.
Nossa, e graças a esses amigos maravilhosos que eu tenho, né? A Bianca dando ideias, sugestões, me provocando, né? E outros titulares também do país contribuindo para esse movimento. Todos esses alunos são titulares, né, Bianca? Então, eles estão aí querendo fazer esse processo de transformação, de implementação, trouxeram mais um colega que trabalha com eles para o programa Chai da Liderança para ajudar nesse processo. Hoje mesmo eu conversei com uma titular que ela diz que desde que a gente começou os produtos online, um cartório pequenininho do interior de Minas, bem pequeno o cartório dela, registro civil. E daí diz ela assim, Denise, desde que começou com os online, eu compro tudo que tu oferece, porque eu vejo que eu consigo implementar aqui. Eu comecei com 2 colaboradoras, agora eu estou com 7. Uhum. E realmente a pandemia trouxe essa nossa necessidade de buscar mais conhecimento online e a gente conseguiu ver como nós temos bons produtos, bons serviços e conhecimento online, né? E às vezes a gente consegue os melhores professores justamente por eles não estarem com aquela necessidade de participar presencialmente, fisicamente, naquela determinada universidade, naquele determinado curso. Então, isso globalizou bastante a troca de conhecimento, né, Denise? E a Chai não podia estar atrás. E eu achei legal também, porque a gente já vinha com essa questão do prazo zero lá em 2020, quando iniciou a pandemia, né? Que foi criado lá naquela necessidade dos cartórios reabrirem, os prazos estavam muito altos, porque muitas pessoas afastadas, porque estavam contaminadas. E agora, o prazo zero com chancela do MEC, vinculado à necessidade da medida provisória, eu digo, nossa, é exatamente um produto que vai estar ajudando os cartórios do Brasil. Então, eu tenho necessidade, Bianca, de gerar valor daquilo que eu faço. Né? Eu também, o meu prazo não é fazer conta, ele tem que realmente ser um movimento de transformação. É nisso que eu acredito, é nisso que a nossa equipe aqui acredita, de levar algo que realmente gere resultado. Não é o fazer conta, não são horas de consultoria, não são horas de transformação. E esse movimento gera essas pessoas, como essa titular que está conosco, comprando todos os produtos mesmo, né? Às vezes investindo do bolso, mas diz ela assim, ó, se eu não puder pagar isso, eu tenho que fechar as portas. Eu sei que isso vai gerar resultado para o meu negócio aqui, para o meu cartório. Justamente, mas assim, eu sempre falo que quando a gente investe em gestão, na realidade a gente não está gastando, a gente está economizando. Porque a gente consegue tratar também do fluxo financeiro, né, da serventia, do cartório, da receita, das despesas de uma forma diferenciada. Então, né, às vezes é difícil para quem não está no processo entender que não é um gasto e sim um ganho, mas quem vive a prática da gestão vê que o que a gente demanda ali de investimento em curso, em capacitação, em especialização, em consultoria, são valores que a gente economiza em outros elementos, em outras frentes, e que a gente incrementa a receita ainda da serventia com ideias, né, inovadoras. Então, eu considero um investimento excelente e não uma despesa do cartório. Porque, se Bianca, olha só, se o prazo está alto, é sinal que eu estou tendo muito retrabalho interno. Porque se o volume de títulos que entram no meu cartório for um volume grande, é sinal que eu faturo bem. Então, eu tenho condição de contratar mais pessoas para dar conta do que entra no dia. Então, se eu não estou fazendo isso, é sinal que existe muito retrabalho dentro que não está cumprindo o prazo normal. Então, se a pessoa olhar para isso, o quanto ela gasta errado de não ter um prazo baixo, com segurança jurídica, que poderia estar se reinvestindo nas pessoas, tendo mais lucro, cartório, melhorando equipamentos, estrutura física, né? Então, é o jeito de olhar para aquilo que é mais necessário no momento. Então, ajustar o prazo, né, conforme a medida provisória está sugerindo, é ganhar mais no cartório e reinvestir no próprio cartório. Eu acredito que não, a gente não tenha que esperar 1º de junho,
né, que nós titulares, nós interinos, nós interventores, enfim, nós que estamos à frente de serventias extrajudiciais, desde 28 de dezembro de 2021, devemos respeitar a lei. E se em 1º de junho não houver conversão em lei, ótimo, maravilha, a gente já conseguiu reduzir, a gente já conseguiu oferecer melhor qualidade de vida para nós, para as nossas equipes e melhor satisfação para os usuários. Então, assim, não faz sentido ficar aguardando junho para verificar se vai tomar ou não a decisão de baixar os seus prazos. Exatamente, eu acho que tu falaste tudo aí, porque o que vai entregar, o que vai ter de benefício até para o próprio titular, nossa, vale muito a pena já estar olhando para isso e reduzir os seus prazos significativamente. Então tá, minha querida, adorei conversar contigo, amei, sempre é bom. Vamos ter que arrumar um café. É sempre uma alegria. Eu fico te aguardando no dia 20. A gente vai se falar antes, com certeza, mas no dia 29 de abril eu fico te aguardando para a defesa da tese de doutorado, que vai ser um momento assim que vai concluir 4 anos, né, de disciplinas, de crédito, de pesquisa, de redação da tese sobre esse assunto. E quando a gente conclui uma tese, a gente vira mãe, né, da tese, a gente trata a tese como filho, a gente se sente super orgulhosa do filho e a gente quer apresentar para o mundo. Então, eu fico esperando lá na 29. Eu quero comprar o livro que tu vai publicares, né, em relação a essa tese. Eu quero. Pessoal, lá nós vamos colocar o link aqui de novo para vocês assistirem. Vale muito a pena. É uma aula fenomenal. É mais do que um doutorado, né? É algo que informações relevantes. Todo mundo eu acho que, Denise, eu acho que o interessante, tá? Assim, né? Resumindo bem resumido mesmo, em 30 segundos. O interessante é porque a população, em geral, ela tem uma ideia de que nos Estados Unidos tudo é melhor do que no Brasil, né? A gente tem essa mania de tupiniquim, né? De achar que o que é brasileiro é ruim e o que é norte-americano é bom. Então, eu consegui viver um pouquinho melhor, assim, respirar um pouquinho melhor o registro de imóveis nos Estados Unidos. Passei um tempo lá, né? Acompanhei de perto, né? E tive a honra de ser recebida por um registrador de imóveis lá de Delaware, e consegui mostrar com números, né? Tu sempre fala, tem que ter números. Consegui mostrar com números que o nosso sistema é mais seguro, é mais eficiente e é mais barato, né? Então, nós precisamos melhorar, claro, sempre tem o que melhorar, mas não dá para a gente trocar radicalmente o nosso modelo por um modelo pior que vai nos trazer insegurança e dor de cabeça. Exatamente. E Bianca, ó, tu já está convidada para dar aula no nosso pós-graduação, no nosso MBA, porque eu vou precisar de doutores, né? Para minha que honra participar desse corpo docente. Tô dentro. Tô dentro. Muito obrigada, querida. O pessoal está elogiando, agradecendo muito aqui. Muito obrigada a todos vocês que estão aí também. Denise, ó, que tem mãe, que tem irmã, que tem filha, tem amiga, daí a Cleide, a Kelly, a Tati, aí tem a doutora Sandra. Então, assim, ó, é bom fazer live com família e amiga, porque pelo menos a gente, né, consegue ver todo mundo num lugar só ao mesmo tempo. Muito obrigada, querida, pela tua generosidade em compartilhar aí esse conhecimento maravilhoso, a tua experiência e, além de compartilhar, motivar as pessoas a fazer o movimento que precisa ser feito, que é a sua ação, né? Que é a atividade, é o fazedor lá, não é o planejador, né? Que vai chegar ao Vamos para o fazejamento. Porque daí o fazedor ele erra mais rápido, né? Porque ele tenta mais rápido, erra, corrige, faz análise de causa lá da espinha de peixe e segue. E assim a gente vai melhorando cada momento da nossa vida, dos lugares onde a gente trabalha, dos relacionamentos que a gente vive. Então, muito obrigada de coração. E obrigada a todas essas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Inês, Suzana, Kelly, Registro de Camboriú,
Cleusimar, querida, Sheila, André, Gleide, muito obrigada a todos, Viu? todos mesmo. É tudo amigo. Os 70 ali que participaram, 56 de agora, é tudo gente que mora no coração. Denise, eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra, uma alegria para mim poder trocar ideias e conversar contigo, né? Meu Deus, e falar de uma paixão nossa, que é uma paixão comum nossa, que é a gestão, né? E que tu me ensinaste essa paixão e tu que me ensinaste a pensar um pouquinho parecido com o que eu penso hoje. Então, eu sou muito grata a ti. Em todos os teus projetos, eu vou ser a maior entusiasta, eu vou ser a primeira da fila batendo palma e conta sempre comigo se eu puder ajudar um pouquinho, né? Eu vou estar sempre presente. Eu sou tua fã, sou fã da tua equipe, Chay, e tu montando prazo 0, prazo -1, prazo -10, eu vou estar sempre dentro. Tá bom? Porque a gente tem que estar sempre em movimento. E tu tá sempre em movimento, tu és uma inspiração para mim, tá? Tu e o Obama. Tô bem, hein? Tô bem. Eu aceito, eu aceito. Obrigada, querida. Tudo de bom, viu? Beijo grande e fiquem todos com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.